Mateus, um garoto de 13 anos, vivia uma vida única nas montanhas de Teresópolis. Filho de Eduardo e Cláudia, pesquisadores ambientais apaixonados pela Mata Atlântica, ele cresceu entre árvores centenárias e animais silvestres. Diferente das outras crianças que frequentavam a pequena escola da cidade, Mateus passava seus fins de semana coletando amostras de plantas ou observando pássaros raros com seus pais. A casa da família ficava próxima ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma região repleta de biodiversidade que ainda resistia à devastação ambiental. Cláudia coordenava um projeto de preservação da fauna local, enquanto Eduardo estudava as espécies botânicas em risco de extinção. O casal de cientistas havia escolhido Teresópolis não apenas pela riqueza natural, mas por acreditarem que era o lugar perfeito para criar seu filho longe da agitação dos grandes centros urbanos. Naquela manhã de outono, quando a névoa ainda cobria os topos das montanhas, Mateus acordou com uma energia diferente. As notícias locais falavam sobre um circo que havia passado pela cidade há 2 semanas e, durante a desmontagem, um tigre siberiano havia escapado. As buscas foram intensas nos primeiros dias, mas aos poucos as pessoas começaram a acreditar que o animal estaria longe dali, ou que não havia sobrevivido. "Mãe, vou explorar a trilha do Mirante hoje", comentou Mateus enquanto devorava seu café da manhã. Cláudia levantou os olhos de seu notebook, onde analisava dados de sua pesquisa. "Só não vá além do riacho, filho. Com esse tigre solto por aí não podemos arriscar. Todo mundo já desistiu de procurar. Devem ter encontrado ele em outro lugar", respondeu o garoto, guardando na mochila uma garrafa d'água e seu caderno de anotações. Desde pequeno, Mateus mantinha um diário meticuloso de suas observações na mata, um hábito herdado dos pais. Eduardo entrou na cozinha segurando algumas amostras de folhas. "Mateus, sua mãe tem razão. Fique na área segura e leve o apito de emergência." Depois de prometer que tomaria cuidado, o garoto partiu. A trilha do Mirante era familiar para ele. Cada curva, cada pedra, cada árvore marcante. No entanto, naquele dia específico, algo o impelia a ir além, a explorar o desconhecido. Era como se a própria floresta o chamasse. Quando chegou ao riacho, limite estabelecido pelos pais, Mateus hesitou por alguns segundos. A água cristalina corria entre as pedras, formando pequenas cachoeiras. Do outro lado, a vegetação parecia mais densa, mais misteriosa. A curiosidade venceu a prudência. Cruzou o riacho saltando sobre as pedras e adentrou um território que raramente visitava. À medida que avançava, notava diferenças na vegetação e na fauna. Borboletas de cores vibrantes dançavam entre flores que não conhecia. O canto dos pássaros era diferente ali, mais cauteloso, como se anunciasse a presença de um predador. Após 1 hora de caminhada, Mateus ouviu um som que fez seu coração disparar. Um gemido rouco, quase um lamento. Seguindo o ruído, afastou alguns arbustos e viu uma cena que jamais esqueceria. Um majestoso tigre siberiano, com pelagem alaranjada e listras negras bem definidas, estava preso em uma armadilha rudimentar. Sua pata traseira sangrava onde o metal se cravava na carne. O animal, visivelmente debilitado, ergueu a cabeça ao perceber a presença do garoto. Seus olhos âmbar, em vez de demonstrarem ferocidade, pareciam suplicar por ajuda. Mateus reconheceu imediatamente. Era o tigre fugitivo do circo, ainda com resquícios de uma coleira vermelha no pescoço. O medo inicial deu lugar a uma profunda compaixão. Aquele animal magnífico, que deveria estar livre em seu habitat natural, havia escapado de uma prisão apenas para cair em outra. A situação era ainda mais revoltante quando Mateus notou outras armadilhas semelhantes espalhadas pela área. Caçadores ilegais aproveitavam-se da situação para tentar capturar o valioso animal. "Calma, grandão", sussurrou Mateus, aproximando-se lentamente. "Vou te ajudar." O tigre emitiu um rosnado fraco, mais de dor que de ameaça. Mateus observou o mecanismo da armadilha, similar a outros que seu pai já havia desativado durante suas expedições. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, o garoto buscou uma maneira de liberar o animal sem assustá-lo ou machucar-se no processo. Encontrando um galho resistente próximo,
Mateus o usou como alavanca para forçar a abertura da armadilha. Seus braços, fortalecidos por anos de escaladas em árvores e trilhas nas montanhas, aplicaram pressão suficiente para que o mecanismo enferrujado cedesse. Com um estalo metálico, a armadilha finalmente se abriu. O tigre puxou a pata ferida rapidamente e se afastou alguns metros, mancando visivelmente. Para surpresa de Mateus, o animal não fugiu de imediato. Virou-se e fitou o garoto com uma intensidade desconcertante, como se avaliasse suas intenções. Após alguns segundos que pareceram eternos, o majestoso felino inclinou levemente a cabeça em um gesto que Mateus interpretou como agradecimento, antes de desaparecer entre a vegetação densa. "Espero que você fique bem", murmurou o menino para a floresta silenciosa. Ao retornar para casa naquela tarde, Mateus debateu-se internamente sobre contar ou não aos pais sobre seu encontro com o tigre. Decidiu guardar o segredo por enquanto, temendo que eles proibissem suas explorações, ou pior, alertassem as autoridades que poderiam capturar o animal e devolvê-lo à vida miserável no circo. Durante a noite, deitado em sua cama, Mateus não conseguia tirar da cabeça os olhos do tigre. Havia algo profundamente humano naquele olhar, uma inteligência e dignidade que contradiziam a imagem de fera selvagem que todos temiam. No dia seguinte, após o almoço, o garoto preparou uma mochila com alguns pedaços de carne que pegou da geladeira, ataduras do kit de primeiros socorros de sua mãe e uma garrafa térmica com água. Disse aos pais que iria estudar na casa de um amigo da escola e partiu em direção ao local onde encontrara o tigre. Ao chegar perto do riacho, Mateus sentiu-se observado. Os sons da floresta haviam diminuído sutilmente, como sempre acontecia na presença de um predador. Com o coração acelerado, ele chamou em voz baixa: "Sei que você está aí. Trouxe algo para você comer e para cuidar do seu ferimento." Um leve movimento entre as folhagens revelou o tigre, que surgiu cautelosamente, ainda mancando. O animal manteve distância, observando o garoto com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Mateus colocou a carne no chão e recuou alguns passos. O tigre aproximou-se lentamente, nunca desviando os olhos do menino, e devorou a comida com voracidade. "Você deve estar com fome há dias", comentou Mateus, sentando-se numa pedra próxima. "Não deve ser fácil caçar com essa pata machucada." Surpreendentemente, após terminar de comer, o tigre não fugiu. Deitou-se a uma distância segura, lambendo a ferida na pata. Mateus aproveitou esse momento para falar suavemente, contando sobre sua vida na montanha, sobre seus pais pesquisadores e sobre como entendia o desejo do animal por liberdade. "No circo, você era apenas uma atração. Aqui pode ser quem realmente é", disse o garoto enquanto lentamente desenrolava uma das ataduras que trouxera. "Preciso cuidar desse ferimento, ou pode infeccionar." Para sua surpresa, quando se aproximou com a atadura em mãos, o tigre não recuou. Permitiu que Mateus examinasse a pata ferida e, com movimentos delicados, o menino limpou o ferimento com água e envolveu-o com a atadura. Durante todo o processo, o animal permaneceu imóvel, como se compreendesse que o garoto estava ajudando. "Vou te chamar de Khan", decidiu Mateus ao terminar o curativo. O nome veio de um livro sobre a Índia que seu pai lhe dera no último aniversário. Khan significava senhor ou governante, um título apropriado para uma criatura tão majestosa. Nos dias que se seguiram, Mateus visitou Khan regularmente. Cada encontro fortalecia o vínculo entre eles. O tigre passava a reconhecer o cheiro e os passos do menino, recebendo-o com uma postura relaxada, que jamais demonstrava a outros humanos. Mateus notou que a atadura que colocara havia caído, mas a ferida cicatrizava bem. O animal recuperava gradualmente sua força e agilidade. Durante essas visitas, o garoto descobriu mais sobre a presença de caçadores na região. Encontrou outras armadilhas que desativou metodicamente e até mesmo uma cabana improvisada que servia de base para as operações ilegais. Em uma ocasião, ouviu vozes rudes discutindo sobre o gato listrado que escapou do circo e quanto dinheiro poderiam ganhar capturando-o. "Eles não vão te pegar", prometeu ao tigre enquanto acariciava cautelosamente sua cabeça.
um gesto que só recentemente Khan começara a permitir. Esta floresta é grande o suficiente para você se esconder. Em casa, Mateus começava a demonstrar mudanças que não passaram despercebidas por seus pais. Tornara-se mais responsável, mais consciente. Fazia perguntas específicas sobre preservação e sobre como lidar com animais feridos. Eduardo e Cláudia atribuíam isso à influência positiva de seu trabalho, sem imaginar o segredo que o filho guardava. "Você parece diferente, filho", comentou Cláudia uma noite enquanto jantavam. "Mais maduro." "Só estou entendendo melhor a importância do trabalho de vocês", respondeu Mateus, com um pequeno sorriso nos lábios. Uma tarde, ao retornar de mais um encontro com Khan, Mateus encontrou seus pais agitados. Eduardo falava ao telefone com expressão preocupada, enquanto Cláudia marcava pontos em um mapa espalhado sobre a mesa da sala. "O que aconteceu?", perguntou o garoto, sentindo um aperto no peito. Cláudia o encarou com seriedade. "Encontraram pegadas do tigre fugitivo muito perto das cachoeiras. A prefeitura contratou caçadores profissionais para capturá-lo. Dizem que é perigoso demais deixá-lo solto nas montanhas." O sangue de Mateus gelou ao ouvir as palavras da mãe. Caçadores profissionais significavam armas, tranquilizantes e, provavelmente, o retorno de Khan a algum zoológico ou circo, talvez em condições ainda piores do que antes. Disfarçando seu desespero, o garoto perguntou casualmente: "E quando eles vão começar a busca?" "Amanhã ao amanhecer", respondeu Eduardo, desligando o telefone. "Vão montar base no antigo posto do guardas florestais, perto da trilha principal." Naquela noite, Mateus mal conseguiu dormir. Rolava na cama imaginando Khan sendo capturado, enjaulado novamente, perdendo a liberdade que tanto merecia. Às 3 da madrugada, tomou uma decisão. Levantou-se silenciosamente, vestiu-se com roupas escuras e encheu sua mochila com alguns suprimentos: lanterna, cordas, seu canivete suíço, água e comida suficiente para um dia inteiro. A escuridão da mata serrana era densa, mas Mateus conhecia o caminho como a palma de sua mão. Movia-se com a destreza de alguém nascido naquelas montanhas, evitando galhos secos que poderiam quebrar e denunciar sua presença. Quando chegou à área onde costumava encontrar Khan, emitiu um assobio baixo, um código que haviam desenvolvido nos últimos encontros. Não houve resposta imediata. Mateus esperou, o coração acelerado, até que um leve rosnado familiar veio de trás de uma grande pedra. Khan emergiu das sombras, seus olhos brilhando com o reflexo da luz da lua que filtrava entre as copas das árvores. "Precisamos te levar para longe daqui", sussurrou o menino, acariciando o pescoço do animal. "Caçadores virão ao amanhecer." Como se compreendesse a urgência na voz do garoto, Khan permaneceu excepcionalmente dócil. Mateus conduziu o tigre por trilhas alternativas, evitando os caminhos principais que os caçadores certamente usariam. Seu objetivo era alcançar uma parte remota da serra, onde ficava uma caverna que ele descobrira há 2 anos durante uma expedição com seu pai. Um local quase inacessível, perfeito para esconder Khan temporariamente. O caminho era íngreme e desafiador. Mesmo para Mateus, habituado às trilhas da região, a subida noturna representava um risco considerável. Khan seguia-o com surpreendente confiança, superando obstáculos com a graça natural de um grande felino, apesar da pata ainda não completamente recuperada. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, Mateus ouviu vozes distantes e latidos de cães. Os caçadores haviam iniciado a busca e estavam usando cães farejadores, uma complicação que o garoto não previra. "Rápido", sussurrou para Khan, apressando o passo em direção à caverna. Alcançaram a entrada do esconderijo quando o sol já estava a pino. A caverna ficava atrás de uma cachoeira menor, o que ajudava a mascarar odores, uma vantagem contra os cães. Mateus guiou Khan para o interior, um espaço surpreendentemente seco e amplo. "Aqui você estará seguro por enquanto", disse, acariciando a cabeça do tigre. "Vou voltar para casa antes que meus pais percebam minha ausência, mas retornarei à tarde com mais comida." Khan deitou-se no fundo da caverna, observando o garoto com aqueles olhos penetrantes que sempre pareciam entender,
mais do que seria possível para um animal. Mateus sentiu um aperto no peito ao se despedir. Havia criado um vínculo profundo com aquela criatura magnífica. Ao retornar para casa, encontrou um cenário caótico. Eduardo e Cláudia estavam ao telefone com a polícia florestal, relatando seu desaparecimento. Quando o viram entrando pela porta, a preocupação transformou-se rapidamente em alívio, seguido por uma severa repreensão. "Onde você estava?", questionou Cláudia, abraçando-o com força. "Estávamos morrendo de preocupação. Saí cedo para fotografar o nascer do sol na montanha", mentiu Mateus, odiando-se por enganar os pais, mas sabendo que era necessário para proteger Khan. "Com toda essa história do tigre à solta, você perdeu o juízo?" Eduardo parecia dividido entre a raiva e o alívio. "Estão caçando um predador perigoso lá fora, Mateus." "Ele não é perigoso", respondeu o garoto, antes que pudesse se conter. "Só está assustado e quer ficar em paz." Eduardo e Cláudia trocaram olhares preocupados. "Como você pode saber disso?", perguntou sua mãe, estreitando os olhos. Mateus percebeu seu erro e tentou consertar. "É o que todos os animais querem, não é? Vocês sempre disseram que eles só atacam quando se sentem ameaçados." O resto do dia foi tenso. Seus pais proibiram-no terminantemente de sair de casa enquanto o tigre não fosse capturado. Mateus fingiu concordar, enquanto sua mente trabalhava freneticamente em um plano para ajudar Khan. À tarde, quando Eduardo saiu para participar da reunião com os caçadores, na esperança de garantir que o animal fosse capturado vivo e tratado humanamente, e Cláudia estava ocupada com uma videochamada de trabalho, Mateus escapou pela janela do quarto. Levava uma mochila maior desta vez, com suprimentos suficientes para vários dias. Na cidade, as notícias sobre o tigre fugitivo dominavam as conversas. Passando pela praça central, Mateus ouviu fragmentos preocupantes. Ofereceram uma recompensa pela captura. O dono do circo veio pessoalmente para recuperar o animal. Dizem que já avistaram pegadas perto da Cachoeira Grande. Com o coração pesado, Mateus apressou o passo em direção às montanhas. Ao se aproximar da região onde ficava a caverna, notou sinais perturbadores. Galhos quebrados, marcas de botas, pedaços de papel brilhante que os caçadores usavam para marcar trilhas. Eles estavam se aproximando perigosamente do esconderijo de Khan. Quando finalmente alcançou a caverna, encontrou o tigre agitado. O animal caminhava de um lado para outro, rosnando baixo, suas orelhas atentas a cada som externo. Ao ver Mateus, Khan relaxou visivelmente, esfregando o corpo imenso contra o garoto em um gesto quase felino de afeto. "Eles estão chegando perto demais", murmurou Mateus, descarregando os suprimentos que trouxera. "Precisamos pensar em algo melhor." Foi então que o garoto teve uma ideia ousada. Seu pai mencionara que a cerca de 10 quilômetros dali, no outro lado da serra, existia uma reserva natural particular mantida por um antigo colega de universidade. Um santuário onde animais resgatados viviam em semi-liberdade, protegidos de caçadores e do contato humano excessivo. "E se conseguíssemos levar você até lá?", perguntou em voz alta, mais para si mesmo que para Khan. O desafio seria atravessar a serra sem serem detectados, com equipes de busca vasculhando a região e helicópteros ocasionalmente sobrevoando as áreas mais remotas. Enquanto compartilhava a carne seca que trouxera com Khan, Mateus ouviu vozes próximas, perigosamente próximas. Espiando pela entrada da caverna, viu 3 homens armados com rifles a menos de 100 metros de distância. Um deles segurava a coleira de um cão farejador que parecia agitado. "Fique quieto", sussurrou Mateus para Khan, colocando a mão gentilmente sobre o focinho do tigre. O animal pareceu compreender, permanecendo absolutamente imóvel. Os caçadores se aproximavam. Mateus podia ouvir suas vozes cada vez mais claramente. "O cão está sentindo alguma coisa por aqui", disse um deles, um homem corpulento com barba grisalha. "Deve ter passado por esta área recentemente. O dono do circo vai pagar uma fortuna por este bicho", comentou outro, ajustando o rifle no ombro. "Aparentemente é um tigre siberiano raro, treinado desde filhote. Se não conseguirmos capturá-lo vivo, a pele também vale muito", acrescentou o terceiro homem, com uma frieza que fez o sangue de Mateus ferver.
O garoto sentiu Khan tensionar os músculos, como se também tivesse entendido a ameaça nas palavras dos homens. Em um impulso desesperado, Mateus tirou da mochila uma pequena bomba de fumaça que havia comprado certa vez em uma loja de artigos para festas. Era sua única chance de criar uma distração. Com um movimento rápido, acendeu o pequeno artefato e o lançou para longe da caverna, na direção oposta de onde pretendiam fugir. Segundos depois, uma densa fumaça colorida começou a se espalhar entre as árvores. "O que é isso?" gritou um dos caçadores. "Deve ser algum mochileiro perdido sinalizando por ajuda", sugeriu outro. "Vamos verificar." Quando os homens se afastaram seguindo a fumaça, Mateus sussurrou para Khan: "Agora, precisamos ir." Saíram da caverna sorrateiramente e tomaram a direção oposta, seguindo por uma trilha quase invisível, que subia ainda mais na montanha. Mateus sabia que essa rota era mais difícil, mas também menos provável de ser seguida pelos caçadores. Durante horas, Garoto e Tigre avançaram pela mata densa. Mateus recorria a todo o seu conhecimento sobre a região, escolhendo caminhos onde o solo rochoso não revelaria pegadas e evitando áreas abertas onde poderiam ser vistos do céu. Khan seguia-o com uma confiança absoluta, como se anos de domesticação no circo tivessem sido substituídos por um novo vínculo baseado em respeito mútuo. Quando o sol começava a se pôr, alcançaram um mirante natural de onde podiam ver grande parte da serra. Ao longe, Mateus identificou luzes de lanternas. As equipes de busca continuavam ativas, mas estavam seguindo na direção errada. "Estamos indo bem", encorajou Khan, oferecendo-lhe água em um pequeno recipiente dobrável. Aquela noite, dormiram sob um pequeno abrigo natural formado por rochas proeminentes. Mateus apoiou-se contra o corpo quente do tigre, encontrando conforto na respiração ritmada do animal. Era uma inversão curiosa, o humano buscando proteção junto ao predador. Ao amanhecer, retomaram a jornada. Mateus calculava que estavam a cerca de 6 quilômetros do santuário de animais. O problema seria chegar até lá sem serem detectados, e mais complicado ainda, convencer os responsáveis a aceitar um tigre de circo fugitivo. Por volta do meio-dia, quando descansavam perto de um riacho, ouviram o som inconfundível de um helicóptero. Khan ficou imediatamente alerta, orelhas erguidas e músculos tensos, pronto para correr. "Não", disse Mateus com firmeza, guiando o tigre para baixo de um conjunto denso de árvores. "Fique parado. Eles não podem nos ver através das copas." O helicóptero passou 2 vezes sobre a área antes de seguir em outra direção. Quando o som do motor finalmente desapareceu, Mateus suspirou aliviado, mas sua tranquilidade durou pouco. Vozes humanas aproximavam-se. "Pegadas recentes por aqui", dizia alguém. "O garoto e o tigre devem estar juntos." Mateus gelou. Não eram apenas caçadores agora. Estavam procurando por ele também. Seus pais certamente haviam notado seu novo desaparecimento e alertado as autoridades. "Mateus!" A voz que chamava era familiar. "Mateus, é o papai. Se você estiver ouvindo, responda." Era Eduardo. Mateus sentiu lágrimas nos olhos ao reconhecer a voz angustiada do pai. Por um momento, foi tomado tindo contra a entrada não autorizada. Mateus viu seus pais parados junto ao portão principal, conversando com um homem de cabelos grisalhos que ele reconheceu das fotos como Carlos, o diretor do santuário. Tomando coragem, Mateus saiu da cobertura das árvores, com Khan seguindo-o fielmente. Ao vê-los, Cláudia levou as mãos à boca, enquanto Eduardo deu um passo à frente, instintivamente protetor. "Mateus!" exclamou sua mãe. "Você está bem?" "Estou", respondeu o garoto, aproximando-se lentamente com a mão apoiada no pescoço de Khan. "E ele também está." Carlos observava a cena com espanto visível. "Incrível", murmurou. O garoto realmente estabeleceu um vínculo com o animal. "Khan só quer liberdade", explicou Mateus, olhando diretamente para o diretor do santuário. "Ele viveu preso em jaulas a vida toda, forçado a fazer truques em um circo. Quando escapou, tentou apenas sobreviver, mas os caçadores querem devolvê-lo àquela vida miserável ou, pior ainda, matá-lo por sua pele." Eduardo se aproximou cautelosamente. "Filho, o que você fez foi extremamente perigoso.
mas também incrivelmente corajoso. Sua mãe e eu entendemos agora por que você se arriscou tanto. Podemos ajudar? Perguntou Cláudia, dirigindo-se a Carlos. Como pesquisadores temos alguma influência. O diretor do santuário observou longamente Khan, que permanecia surpreendentemente calmo ao lado de Mateus. Temos um espaço adequado para grandes felinos, respondeu finalmente. E ao contrário do circo, nosso objetivo é proporcionar condições o mais próximas possíveis do habitat natural, com mínima intervenção humana. Nos dias que se seguiram, uma intensa negociação envolveu a família de Mateus, o santuário, representantes da prefeitura e até mesmo o dono do circo, que inicialmente exigia a devolução do tigre. Eduardo e Cláudia usaram sua reputação científica para defender a permanência de Khan no santuário, argumentando sobre o bem-estar animal e apresentando evidências dos maus tratos no circo. A história do menino que salvou o tigre espalhou-se pela região, comovendo a população local e atraindo a atenção da mídia. Com a pressão pública, o dono do circo finalmente desistiu de sua reivindicação, aceitando uma compensação financeira simbólica oferecida pelo santuário. Khan recebeu um espaço amplo no santuário, com acesso a uma área florestal cercada, onde podia exercitar seus instintos naturais. Embora mantido sob supervisão para garantir sua adaptação, o tigre finalmente experimentava uma versão de liberdade que jamais conhecera. Mateus recebeu permissão para visitar Khan regularmente. Em cada visita, o vínculo entre eles se manifestava de forma evidente. O imenso felino sempre reconhecia o garoto, aproximando-se da cerca com um ronronar profundo que Carlos descrevia como extremamente raro em tigres adultos. "Vocês têm uma conexão especial", comentou Eduardo certa tarde, observando o filho acariciar o pescoço do tigre através da grade de segurança. Algo que muitos cientistas passam a vida tentando compreender. "Ele me ensinou mais do que eu poderia imaginar", respondeu Mateus, sorrindo enquanto os olhos âmbar de Khan o fitavam com aquela inteligência serena. Sobre coragem, sobre confiança, sobre liberdade. A experiência transformou profundamente Mateus. Aos 16 anos, 3 anos após o resgate de Khan, o garoto já coordenava um programa de educação ambiental no santuário, compartilhando sua história com visitantes e escolas da região. Seu sonho era estudar biologia e seguir os passos dos pais, mas com foco específico na conservação de grandes felinos. O tigre siberiano que fugira de um circo para encontrar liberdade nas montanhas de Teresópolis havia se tornado um símbolo local de preservação. Sua história inspirou mudanças nas leis municipais, que passaram a proibir circos com animais na cidade. Eduardo e Cláudia, aproveitando a visibilidade do caso, conseguiram expandir seus projetos de conservação para incluir monitoramento de fauna e combate a caçadores ilegais. Em uma tarde de outono, semelhante àquela em que tudo começara 3 anos antes, Mateus sentou-se próximo ao recinto de Khan no santuário. O tigre, agora completamente recuperado e com a pelagem brilhante, descansava ao sol, ocasionalmente erguendo a cabeça para observar o garoto que havia mudado seu destino. "Sabe, Khan", disse Mateus, como se conversasse com um velho amigo, "às vezes me pergunto quem realmente salvou quem." O tigre piscou lentamente, aquele olhar profundo que parecia compreender cada palavra. No horizonte, as montanhas da Serra dos Órgãos erguiam-se majestosas contra o céu alaranjado do entardecer, um cenário de liberdade que ambos, garoto e tigre, agora podiam contemplar sem medo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Essa história de Mateus e Khan nos lembra do poder transformador que a conexão entre humanos e animais pode ter em nossas vidas. Se essa aventura nas montanhas de Teresópolis tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada interação de vocês nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Compartilhe nos comentários o que você achou da jornada de Mateus para salvar Khan e se já teve alguma experiência especial com um animal que marcou sua vida. E fique ligado. Amanhã voltamos com mais uma história cheia de emoção e aventura que vai te prender do começo ao fim.